Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luandro Pereira e você está no canal Action 3D e, como eu havia prometido, nós vamos dar sequência à nossa playlist com 3 videoaulas de como imprimir uma peça em um software de modelagem tridimensional, que no nosso caso é o Autodesk Profissional 2019, o Inventor, e como salvar essa peça em um arquivo compatível com o software de fatiamento e como configurar essa peça dentro do software de impressão. Vou mostrar para vocês esta peça que está aí impressa, ok? Então vamos lá. Essa aqui foi a peça que eu modelei no vídeo anterior, né? Se você nunca viu o vídeo anterior, dá uma voltada lá no vídeo, assiste o passo a passo direitinho como que eu modelei essa peça. E antes de mais nada, se você estiver gostando também do vídeo, deixe seu like, deixe um comentário aí embaixo, deixe um feedback aí também, o que vocês estão achando, se está achando legal, se está achando ruim. É importante, pessoal, vocês deixarem esse comentário, que aí eu vou saber como que está saindo os meus conteúdos e como eu posso estar melhorando, ok? Então vamos lá, a peça está modelada. Agora o que nós temos que fazer? Nós temos que salvar ela em um formato compatível com o software de fatiamento. Qual que é esse formato? A maioria das impressoras 3D ela aceita um formato. O formato mais comum de você salvar uma peça para impressão é o formato STL, ok? Então nós vamos vir aqui em File, vamos vir em Export e vamos salvar ela em um formato CAD Format. Dentro desse CAD Format vai haver vários formatos para ser salvo, vários formatos de software ao qual você pode estar salvando. Então o nome da peça já está aqui, tutorial, né, que é o nome da nossa peça, e Save as Tape. Você vai escolher o formato que você quer salvar sua peça. Então vocês podem ver formato AutoCAD, PWG, formato CATIA V5 Part, formato AGES, JT, OBJ, OBG, Parasolid, ProEng, SAT. Mas o formato que nós queremos aqui, qual que é o formato? É o formato STL. É este formato aqui que o nosso software ele vai aceitar. Então eu vou clicar em STL. Beleza, vou escolher um local para minha peça, desktop, tutorial Inventor. Eu vou salvar ela aqui dentro, beleza? Pronto, minha peça já está salva, ok? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é pegar essa peça e abrir em um software de fatiamento. Qual que é o software de fatiamento mais comum hoje no mercado? O software mais comum é o Simplify 3D, o Cura e o Prusa Slice. Eu posso estar mostrando para vocês um pouquinho de como configurar uma peça para impressão dentro desse software. Esses softwares têm muitas funcionalidades, mas o que eu vou estar mostrando para vocês é apenas a parte básica. Então não requer tantas configurações, digamos que complexas. Então vocês estão aqui na interface do software Ultimate Cura. Lembrando que o software não tem licença, a licença dele é grátis. Você pode estar baixando aí, se você quiser. Pode estar modelando essa peça e pode estar fatiando aqui. Então, o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou buscar minha peça e vou abrir ela aqui dentro do software. Então, a peça está aqui. Dentro do tutorial Inventor, eu vou pegar ela e vou abrir aqui dentro do Ultimate Cura. Beleza. Então vamos lá. Essa aqui está a minha peça. Então, pessoal, vocês podem observar que quando eu coloquei a peça aqui, ela automaticamente já caiu em um formato na mesa. Só que se nós observarmos, se eu for imprimir essa peça desta maneira,
essa parte aqui que está vermelha, ela é uma parte suspensa, ou seja, o bico da impressora ela vai começar da base e quando chegar nesse braço aqui, ele não vai ter suporte para poder imprimir, ou seja, ele vai ficar imprimindo no ar. O que eu posso fazer? Então vamos analisar a peça, nós não venhamos utilizar suporte, ou seja, mas e se a peça não tivesse nenhuma maneira, eu posso imprimir assim? Sim, também eu posso imprimir assim. Dentro do software Ultimate Cura existem funcionalidades que me permite eu imprimir a peça desta maneira. Só que como eu sei que essa peça é uma peça simples e dá para eu imprimir sem suporte, ou seja, eu vou ganhar mais tempo de impressão e vou gastar menos material, ok? Vamos lá. E qual que é o primeiro passo depois de eu abrir a peça no software? O primeiro passo que você tem que saber qual que é o material que você vai utilizar para a impressão. Existem diversos tipos de materiais para impressão 3D. Eu posso citar aqui alguns como o ABS, o PLA, o PETG. E cada material desse existe uma temperatura diferente. Então, dentro do software, se você vir aqui nessa aba aqui e vir aqui em material, você vai observar que tem diversos tipos. Tem os materiais genéricos, que também são os mais utilizados, né? Dentro de genérico tem o ABS, CPE, HIPS, Nylon, PC, PETG, PLA. Então, você tem que escolher esse material para a impressora saber com qual material que ela está trabalhando e assim também ela já configurar as temperaturas ideais para cada tipo de material, porque cada material existe um ponto de fusão diferente, ok? Então, o material que nós vamos estar utilizando é o material ABS. Então, venho aqui, seleciono ABS. Aqui, pessoal, já existe algumas configurações que eu já estava utilizando anteriormente, que era para esse material. Então, como eu não modifiquei nada, eu vou clicar em manter, ok? Beleza. Voltando aqui para a minha peça, eu vou posicionar ela de maneira que eu venha imprimir sem suporte, ou seja, eu tenho que colocar essa parte aqui em contato com a mesa. E aonde que eu configuro essa? Do seu lado esquerdo, você vai ver que você tem diversos ícones, né? O primeiro ícone aqui, se você passar o mouse em cima dele, ele vai dizer mover, ou seja, se você vir aqui, você pode mover essa peça para cá, no eixo X. Se você clicar no verde e arrastar, você pode mover no eixo Y. Se você clicar no azul, você pode mover no eixo Z. E o segundo ícone é a escala. Aqui você pode estar redimensionando o seu material, ou seja, aquelas dimensões que você deu lá no software de modelagem, você pode estar alterando elas aqui. Você pode vir aqui e alterar as configurações. Se você deixar essa setinha marcada aqui, ela vai redimensionar automaticamente. Ou seja, se você alterar esse valor aqui, ela estava 1,25 de altura no eixo Z, se você botar 1,30, ela aumentou. Consequentemente, as outras partes elas também aumentou de acordo com a sua proporção, com a porcentagem que foi aumentada no eixo Z. Se você vir aqui, mas eu não quero aumentar o eixo X nem o eixo Y, o que eu faço? Você vem aqui e desmarca essa opção e você pode modificar. 250. Você vai observar que o eixo X e nem o Y não sofreu nenhuma modificação. Ou seja, mas se você clicar aqui, você pode redimensionar de maneira uniforme, de maneira com que a peça ela fica uniforme, que todos os lados venham crescer na mesma proporção, ok? Vamos voltar na maneira que nós estava, né? Beleza, estava em 10.000%. Ok. Esta outra configuração aqui, como o próprio nome já diz, é o rotacionar. Dentro de rotacionar existem diversas outras configurações.
Então aqui você pode clicar restabelecer, se o seu material, sua peça, desculpa, ela estiver em uma posição e você vir aqui e clicar, ela vai voltar à posição de origem. Você pode vir aqui, clicar em assentar o plano. E essa outra configuração aqui, você pode estar escolhendo o lado que você quer que toque a mesa. Você vai clicar nela, vai vir na peça, vai escolher um lado e vai clicar. E esse lado que você selecionou, você clicou, ele vai tocar a mesa. Só que não é esse lado que eu quero. Observe que ainda existem partes pendentes na peça, ou seja, quando o bico de impressão passa por essas partes, ele vai ficar imprimindo no ar. Se eu não configurar que dentro do software, assim como eu havia falado, existem configurações que permitem que eu imprima essa peça dessa maneira. Só que nós não vamos usar essas configurações. Eu quero imprimir essa peça com a configuração mais simples possível. Então, eu posso ver que se eu escolher este lado aqui, não vai haver nenhuma parte pendente. Eu posso vir aqui em mover e colocar ela mais para o centro. Eu posso clicar com o botão direito, centralizar o modelo selecionado. Ele já vai centralizar na mesa automática. Ok, então a minha peça ela está aqui. Vocês podem ver que ela não tem nenhuma parte vermelha, exceto essa daqui que está tocando na mesa, mas não tem nenhum problema. Então essa parte de configuração está feita. Qual que é o próximo passo? O próximo passo, eu vou escolher a velocidade de impressão. Se eu quero uma melhor qualidade, eu vou escolher qual o perímetro, qual a altura da camada, qual que é a largura de extrusão e entre outros parâmetros. Mas eu vou ensinar aqui para vocês, vou falar aqui para vocês os parâmetros mais utilizados: a altura da camada, perímetro, preenchimento e a temperatura. Então, a altura da camada, como ela é uma peça que não tem muitos detalhes, eu vou utilizar uma altura de 0.3. Lembrando que eu estou utilizando um bico de 0.4. Não falei, mas a impressão 3D ela também tem uma peça que ela pode ser substituída. E essa peça é o bico, ou seja, ela pode ser trocada. Então, de acordo com o bico, você define também a qualidade da peça. Eu estou utilizando um bico de 0.4. Quanto menor o bico, maior qualidade de impressão, porém mais tempo ela vai levar para imprimir. Quanto maior o diâmetro do bico, mais rápido a sua impressora ela vai imprimir o material, porém ela não vai imprimir com tanta qualidade como um bico de diâmetro menor. Ok. Estipulei uma altura da camada de 0.3. Observe, se você passar o mouse por cima da configuração, vai aparecer um comando explicando em que essa configuração ela vai interferir. Então ele vai ver a altura da camada em milímetros, valores mais altos produzem impressão mais rápida em resoluções baixas, valores mais baixos produzem impressões mais lentas em resoluções mais altas. Recomenda-se não deixar a altura da camada maior que 80% do diâmetro do bico. Então essa configuração tem que ser menor que 0.4. Menor quanto? Menor 80%. Então, para não correr o risco, eu vou utilizar aqui uma altura da camada de 0.3 milímetros. Ok? Vamos lá. Então já configurei a altura da camada. Existem outras configurações, como a altura da primeira camada. Se você quiser ter uma qualidade na primeira camada, você pode também configurar essa altura. A primeira camada eu quero uma qualidade um pouco maior, então eu vou deixar aqui 2.8 mesmo. Ela vai imprimir um pouco com mais qualidade. Nessas configurações aqui eu não vou mexer, pessoal. Lembrando que eu estou apenas fazendo as configurações básicas. Perímetro. Perímetro. O que é o perímetro? Perímetro é o contorno da peça. Quantos filetes eu quero de perímetro? Então aqui o número de filetes, ou
ou seja, número de paredes, eu estou utilizando 4 paredes. Então, eu não quero 4 paredes, vou colocar apenas 3 paredes. Beleza? O que mais eu posso estar configurando aqui? O preenchimento da peça. Se eu quero deixar essa peça com 0 de preenchimento ou quero deixar essa peça com 100% de preenchimento. Então, essa configuração densidade de preenchimento ajusta a densidade do preenchimento da impressão. Afeta camada superior, camada inferior, distância da linha, preenchimento, padrão de preenchimento, sobreposição do preenchimento, espessura do suporte da área. Esse parâmetro de densidade é um parâmetro também muito importante, porque esse parâmetro ele vai definir a resistência da sua peça. Então, toda vez que alguém pedir para você fazer uma impressão de uma peça, você tem que avaliar aonde que ele vai utilizar essa peça. Se essa peça ela vai sofrer uma resistência mecânica, digamos que um pouco elevada. Se sim, é óbvio que você vai escolher um preenchimento digamos que maior, e existem também diversas formas de preenchimento de acordo com a posição ou a maneira que essa peça ela vai ser utilizada. Okay? Não vou estar falando muito sobre isso, mas apenas para vocês terem uma visão das configurações que esse software é capaz. Então eu vou utilizar aqui um preenchimento de 15%. Beleza. Padrão de preenchimento. Eu vou deixar o cúbico. Padrão de preenchimento, como que o bico da impressora ela vai preencher, se é de maneira quadrada, se é de maneira cúbica, se é com linhas. Então é isso que é o padrão de preenchimento. Material. Então, cada tipo de material tem uma temperatura diferente. O ABS ele tem uma temperatura de impressão um pouco maior que o PLA. Normalmente eu costumo imprimir o ABS na temperatura de 240. Eu já imprimi uma peça que durou 3 dias para ser impressa. Imagine quando for no segundo dia se descobrir que a peça ela não está saindo, houve um problema, ou seja, ela rachou. O ABS ele tem muito esse problema de temperatura, ou seja, qualquer variação de temperatura que der, ele pode ter problemas como rachamento na peça e entre outras coisas. Então a temperatura é muito importante você conhecer, estudar a fundo sobre esse parâmetro de temperatura. Lembrando que o ABS ele é muito chato para ser impressas em impressora aberta. Se você tem uma impressora aberta, você vai ter um pouco de dificuldade de imprimir esse material numa impressora aberta, porque o vento que bate na peça ele já pode causar algum problema, como rachamento da peça, assim que eu falei, levantamento da ponta da peça da mesa, fazendo com que essa peça ela venha empenar. Então eu vou utilizar uma temperatura de 240. A temperatura de fusão, a qual é o material, que é o filamento ABS, ele vai chegar no bico e ele vai derreter. Então, eu vou utilizar 240. Outra temperatura importante, temperatura da mesa de impressão. Normalmente, PLA eu utilizo uma temperatura mais baixa, como 80 graus. Já o ABS eu vou estar utilizando 110 graus. Então a minha mesa de impressão, ou seja, essa mesa aqui, onde está a minha peça, ela vai aquecer a 110 graus. O bico de impressão, o qual vai percorrer, que vai dar a modelagem da peça, que ele vai modelar a peça, ele vai estar a 240 graus. Então, existem outras configurações de velocidade, aí você vai ver os detalhes da sua peça, uma peça que requer muitos detalhes pequenos, você não vai utilizar uma velocidade muito alta. Então, qual a velocidade que eu recomendo para vocês? Dependendo da peça, como eu falei, tem que ser a velocidade mais baixa. Quando é uma peça muito complexa, eu normalmente utilizo 25 milímetros por segundo. Como essa peça não tem muita complexidade, eu vou estar aqui utilizando 40 milímetros por segundo. Ok?
Refrigeração. ABS, normalmente eu não utilizo refrigeração. O que é a refrigeração? O material ele resfria, tem uma ventoinha ao qual ele vai resfriar o material quando ele estiver tocando na mesa. O ABS ele tem problemas com ventilação, então normalmente não se utiliza refrigeração quando você está imprimindo em ABS. Suporte, assim como eu falei, lembra que eu falei que a minha peça, naquele posicionamento que ele estava, necessitava de uma base. E aqui dentro desse software eu posso também escolher um suporte para as partes pendentes. Então eu vim aqui em suporte, eu ia selecionar gerar suporte. Então o software ele ia reconhecer as partes que estavam pendentes, ou seja, aquelas partes que ficou vermelhas lá no começo, e ele ia gerar um suporte desde a base da mesa até em cima. E quando a peça gera suporte, ela gasta mais material e mais tempo de impressão. Porque a peça, ele vai ter que formar uma basezinha que não vai me servir para nada. Essa base eu vou ter que descartar depois, vou ter que jogar fora. Então é desperdício de material, desperdício de tempo. Por isso que eu selecionei, eu escolhi uma posição de impressão a qual não gera suporte. Beleza? Pessoal, se você estiver gostando do vídeo aí, deixe nos comentários aí embaixo, gostei, deixe aí suas críticas também. Ok? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e vamos lá. Então é isso, pessoal. Feito todas essas configurações, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em fatiar. Clico em fatiar. Ele está fatiando. Eu posso fechar aqui essa aba de configuração. Então ele vai me dizer o que? Ele vai me dizer o tempo que a impressora ela vai imprimir essa peça. Então está dizendo que a peça com essas configurações que eu coloquei, ela vai ser impressa em 4 horas e 4 minutos. Quanto que eu vou utilizar de filamento em gramas? Eu vou utilizar 62 gramas. Quanto que eu vou utilizar de filamentos em metro? Eu vou utilizar 23 metros, ponto 35 centímetros de filamento. Então esses parâmetros aqui são muito importantes quando você for dar custo para a sua peça, quando você for fazer um orçamento para o seu cliente. Então, eu vou utilizar tanto, você vai saber qual que é o preço do quilo, você vai saber quanto que você gasta de energia mais ou menos para fazer uma impressão desse tipo, 4 horas, você vai saber quantos quilowatts por hora gasta a sua máquina. Em cima disso, você vai fazer o cálculo, o orçamento para o seu cliente. Ok? Então, o meu objeto, a minha peça, ela já está fatiada e a partir daqui eu posso exportar ela para a minha impressora 3D. Existem impressoras que aceitam suporte via cabo USB, via cartão de memória. Eu não conheço, Se alguém conhecer, deixa aí no comentário, por favor. Nós vamos estar imprimindo via cartão de memória. Então eu vou salvar. Como eu não estou com cartão aqui, eu vou salvar esse arquivo. Eu vou salvar esse arquivo aqui para depois eu estar inserindo no meu cartão de memória e assim está imprimindo, ok? Então ela salvou em formato G-Code. Se você observar, a gente imprimiu a peça no software de fatiamento, no software Autodesk Inventor Profissional 2019, salvamos em formato STL, um formato ao qual o software, nesse caso, é o Ultimate Cura, ao qual ele vem a compreender o que é aquela peça. Depois disso, nós temos que salvar em um código, ou seja, esse código ele é um script que vai me dizer como que a minha impressora ela vai trabalhar. A minha impressora simplesmente ela não sabe o que ela tem que fazer, então eu tenho que gerar um código. O que é esse código? Esse código vai dizer para os motores da impressora, olha, movimentar o bico tantos milímetros para a direita, movimentar o bico tantos milímetros para a esquerda, olha, movimentar o bico
tantos milímetros no eixo Z. Então é esse código. Com mais outros parâmetros de temperatura do bico, vai fazer com que o material derreta, e com essa movimentação vai fazer com que esse material ele venha imprimindo sobre a mesa de impressão. Então eu venho aqui, salvo essa peça e agora é partir para a impressão. Então no próximo vídeo eu vou estar mostrando para vocês como que eu vou estar imprimindo essa peça. Lembrando que eu vou utilizar uma impressora da Creality, uma impressora Ender 3, bastante conhecida no mundo da impressão 3D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até mais.